Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa noite de salvação na pessoa bendita do eterno Deus. Antes de deixar um versículo, alguns versos da Bíblia Sagrada para a nossa meditação, que Deus abençoe nossos queridos e nobres ouvintes que estão nos honrando com a sua presença aqui. Deus abençoe o irmão Newton Silva, é um grande amigo, trabalha conosco. Deus abençoe, varão, a sua vida poderosamente. Deus abençoe também o evangelista Kaique Cristófaro, que está nos assistindo também. Que Deus te honre poderosamente, meu querido. Deus abençoe o Rafael Sampaio, o Tiago Vieira, enfim. Que a boa mão de Deus continue estendida sobre a vida de todos vocês. Meus queridos irmãos, esta noite eu quero deixar uma reflexão bíblica, uma reflexão da palavra de Deus para a nossa meditação. E é certo de que os céus vai estar falando mais uma vez fortemente ao seu coração. Se eu fosse você, eu ficaria comigo até o final. Por quê? Porque os céus têm muita coisa boa para lhes entregar na noite desse dia. Não é somente mais uma live, não. Essa live pode mudar a sua história, a sua vida, porque Deus, Ele tem algo profundo a ministrar ao seu coração. Eu quero deixar alguns versos bíblicos para a nossa meditação aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do verso de número 1, diz assim: E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometera a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Verso 5 e último. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. Meus queridos irmãos, serei muito breve, muito objetivo em nossas palavras na noite desse dia. Quero falar um pouquinho com vocês, eu quero vos trazer uma reflexão subordinada ao tema. A víbora, ela te morde, mas ela não te mata. A víbora te morde, mas não te mata. Baseado nesse texto de Atos capítulo 28. Temos aqui um episódio que marcou o ministério e a vida do apóstolo Paulo. Quando nós meditamos no capítulo 28 de Atos, tem alguns personagens e alguns elementos que eles ganham destaque dentro desse texto. Por exemplo, o fogo, os gravetos, Paulo, a víbora, os bárbaros e etc. Então, dentro desse texto bíblico, tem muitas riquezas, tem muitas pérolas, muitas verdades bíblicas que eu gostaria de trazer à tona para todos vocês com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo de Deus. Observe bem comigo que um capítulo antes, no capítulo de número 27 desse livro, Paulo ele está com 275 pessoas dentro de um navio. E a Bíblia vai nos dizer que eles vão enfrentar ventos, eles vão
enfrentar ventos por nome de Euroaquilão, ou seja, grande tempestade, vieram para assolar a embarcação que Paulo estava com os demais presos. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 27 que eles vão sofrer um naufrágio. Porém, certa noite, Deus apareceu para Paulo e disse para ele: Paulo, fique em paz, porque nenhuma das vossas almas vão se perder. Fica tranquilo, confia em mim, porque vai dar tudo certo. Então, com muita dificuldade, as ondas e o vento e a tempestade açoitando o navio que Paulo estava, com os demais presos, vai chegar certo momento que eles vão ter que jogar suas fazendas para dentro do mar, e eles vão ter que ir nadando em cima de tábuas e outros objetos, até alcançar a ilha chamada Malta. Mas o interessante é que eles estão num grande naufrágio, numa grande embarcação. E a Bíblia fala que eles vão dar-se em uma ilha por nome de Malta. Agora veja como que é interessante a gente estudar um pouquinho sobre o significado das palavras. E Malta significa ilha do mel doce, ou seja, um lugar aonde se tinha grande facilidade, aonde se tinha uma grande produtividade de mel. E o mel daquela ilha, certamente, era um mel muito original e muito doce, porque o nome significa Ilha do Mel Doce, ou lugar aonde você vai encontrar o mel doce. Pastor, qual que é a sua aplicação? Muito simples. A primeira pérola, a primeira aplicação desta passagem bíblica é que Paulo, ele sai de um naufrágio para ir para a ilha do mel doce, ou seja, olha a diferença de contraste, um contraste aonde ele encontrava vento, tempestade, vendaval, coisas difíceis de se enfrentar e vencer. E agora ele está dentro de uma ilha chamada Malta, aonde ela é famosa pela sua produção de mel. Ou seja, esse é o Deus de Paulo, esse é o Deus do livramento, um Deus que, quando ele vê que você tem um pouco de fé dentro do seu coração, ele muda o ambiente, ele muda a geografia, ele muda a atmosfera, ele muda o cenário, ele te tira de um cenário negativo e te coloca num cenário positivo. Ele te tira de um cenário de percas e te coloca dentro de um cenário de vitória, porque este é o nosso Deus. Você está lembrado daquela passagem bíblica que Jesus está dentro do barco com os discípulos e o vento mais uma vez começa a assolar o barco? Jesus Cristo se levanta, se põe de pé e diz assim: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E a Bíblia Sagrada nos diz que imediatamente tudo se fez bonança, ou seja, minutos antes eles estavam passando por uma grande tempestade, mas quando Jesus se coloca de pé no barco, ele libera uma palavra. A Bíblia fala que o cenário se muda, o cenário se mudou e tudo se fez bonança como antes. Então a primeira pérola dessa passagem bíblica é que Deus, ele está projetando lugares de delícias espirituais.
para você usufruir depois deste naufrágio. Nem tudo está perdido na tua embarcação, nem tudo está perdido na tua vida, porque Deus usa as percas para te trazer vitória. Deus te tira de um cenário negativo para te colocar dentro de um cenário positivo. Então agora Paulo ele vai se achegar nessa ilha chamada de Malta. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os bárbaros daquela ilha, pastor, quem eram os bárbaros daquela ilha? Os bárbaros da ilha de Malta, eles não eram bárbaros porque eles eram cruéis, não, eles eram bárbaros porque existia diferença entre algumas tribos, entre bárbaros e gregos, por isso que eles se chamavam bárbaros. Então os bárbaros daquela ilha, quando Paulo chega juntamente com os demais presos, eles usam de não pouca humanidade, ou seja, estava frio, estava chovendo. Olha o ambiente que Paulo vai chegar. Então os bárbaros, eles vão acender uma grande fogueira para quê? Para recepcionar os novos moradores da ilha. Vão recepcionar Paulo e os demais presos, acendendo uma grande fogueira. Só que a Bíblia fala que Paulo ele vai atrás de gravetos, enquanto os 275 presos que estavam com Paulo ficaram ali postados, ficaram ali parados, esperando o fogo da fogueira se apagar. Mas Paulo não, Paulo teve a iniciativa, Paulo teve a atitude de ir atrás de gravetos para manter o fogo aceso, ou glória. Aqui temos, queridos irmãos, uma segunda riqueza, uma segunda verdade. Qual que é? A atitude de Paulo versus a atitude dos demais presos. Os demais que estavam ali estavam olhando, certamente o fogo da fogueira iria apagar-se, mas eles ficaram de braços cruzados, eles ficaram acomodados até ver o fogo da fogueira se apagar. Mas Paulo não, olha a atitude de Paulo, foi atrás de gravetos. Tá frio, mas eu vou atrás de gravetos. Tá chovendo na ilha, mas eu vou atrás de gravetos. Sabe por que Paulo foi atrás de gravetos? Porque quem tem disponibilidade, quem crê que o fogo da fogueira precisa permanecer aceso, ele não espera o fogo se apagar, ele vai atrás de elementos para fazer o fogo se acender, ele vai atrás de gravetos, ou glória. Deus está falando através dessa palavra nessa noite. Muitas das vezes nós queremos estar perto da fogueira, porque a fogueira brilha, a fogueira incendeia, a fogueira ilumina, e muitas das vezes a gente queremos estar perto da fogueira, mas Paulo, ele deixou o calor da fogueira, o bem-estar da fogueira, dentro daquela ilha fria e gelada e chuvosa, e foi atrás dos gravetos. Gravetos fala de coisas desprezíveis, gravetos fala de coisas pequenas, gravetos fala de coisas insignificantes, e tudo que Deus precisa para acender uma fogueira são coisas insignificantes, porque quando Deus quer fazer coisas extraordinárias, ele usa coisas insignificantes, ele usa coisas desprezíveis. Está lembrado? A viúva disse para o profeta: tua serva não tem nada em casa, senão um pouco de azeite e um pouco de farinha na botija e na
panela. Tá lembrado quando Jesus transforma a água em vinho em Caná da Galileia? O que ele vai usar para transformar a água? Ele vai usar as talhas que eram para a purificação dos judeus, ou seja, Deus, ele está levantando pessoas que são desprezíveis aos olhos de alguém, pessoas insignificantes para muito, mas é essas pessoas que Deus está te dirigindo para você deixar a fogueira e ir atrás dos gravetos, porque sem graveto o fogo não permanece aceso. Sem o graveto não tem como você fazer a manutenção do fogo. Para você fazer a manutenção do fogo, para você permanecer o fogo aceso dentro da fogueira, precisa jogar lenha, graveto. Então não despreze as coisas desprezíveis, as coisas insignificantes. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Então Paulo, ele vai atrás dos gravetos para colocar na fogueira. Então ele pega os gravetos, molhado porque estava chovendo, e começa a colocar aqueles gravetos dentro da fogueira. Joga graveto aqui, joga graveto ali, para manter o fogo aceso, ô glória. Só que no meio daqueles gravetos tinha uma víbora. Agora o interessante é que aquela víbora, Paulo não percebeu que a víbora estava junto dos gravetos. Deus poderia revelar para Paulo que a víbora estava ali junto dos gravetos? Sim, Deus poderia revelar para Paulo. Mas por que Deus não revelou para Paulo? Porque Deus tinha uma grande obra para fazer naquela ilha. Deus tinha uma grande obra para fazer na ilha de Malta. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que uma víbora estava junto daqueles gravetos, saiu de dentro daquele fogo, de junto daqueles gravetos, e mordeu a mão de Paulo, ô glória. Só o que a gente acha mais impressionante nessa passagem bíblica é sobre o efeito do veneno. Por quê, pastor? Porque Paulo, passa-se o tempo e Paulo não morre. Passa-se o tempo e Paulo parece que não sente dor, ou seja, o efeito da víbora não teve, a mordida da víbora não teve efeito sobre Paulo. Sabe por quê? Esse tipo de veneno dessa víbora não teve efeito sobre Paulo? Muito simples, porque quem estava dentro de Paulo é maior do que a víbora. Quem estava dentro de Paulo é maior do que o veneno da víbora, ô glória. Sabe o que eu entendo, meus queridos irmãos? Que muitas das vezes Deus, ele não te livra da mordida da víbora, mas Deus te livra do efeito do veneno. Sabe o que Deus está falando aqui essa noite? Que muitas das vezes Ele não te livra da mordida, mas Ele te livra do veneno, porque este é o nosso Deus. É Bíblia, tá lembrado da Bíblia? A Bíblia fala que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel na cova dos leões. Tá lembrado de Sadraque, Mesaque e Abednego? A Bíblia fala que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, mas livrou eles dentro da fornalha de fogo. Então não é dá, é na. Deus não livrou Paulo da picada da víbora, da mordida da víbora, mas Deus livrou ele do efeito do veneno. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Que existem muitas víboras camufladas. É forte esse negócio. Existem muitas víboras camuflada atrás dos bastidores da igreja.
que estão fazendo de tudo, estão armando a situação para liberar o veneno. Mas Deus aqui essa noite está falando através deste vaso e da sua palavra, que a víbora ela pode até tentar morder você para te paralisar, para te tirar do propósito de Deus na tua vida. Mas saiba de uma coisa, o efeito do veneno não tem poder sobre a tua vida, porque aquele que está dentro de Paulo é maior do que o veneno da serpente, ou seja, aquele que está dentro de você é maior do que o veneno da víbora. Glorificado é o nome do Cordeiro. Agora, outra pérola, outra riqueza, outra verdade desta passagem bíblica é que a víbora, ela só se manifestou quando o fogo foi aumentado, ou seja, o calor da fogueira foi aumentado. Então se manifestou a víbora. Sabe o que Deus está falando aqui essa noite? Coloca graveto dentro da sua fogueira. Quanto mais graveto vocês colocar dentro da tua fogueira, se prepara, porque aí as víboras vão começar a se manifestar. Existem muitas víboras venenosas que estão camufladas em muitos lugares, mas quando você aumenta a potencialidade do calor da fogueira, pode ter certeza que a víbora ela vai se manifestar. Mas Deus te chamou foi para você acender a fogueira. Deus te chamou para você colocar lenha na fogueira. Quer ver que Deus te chamou para você acender a fogueira e não se importar com a víbora? A Bíblia fala que os pés de Jesus é como latão reluzente, como se fosse acabado de sair de dentro de uma fornalha. A Bíblia fala que os olhos de Jesus é como tochas de fogo acesa, oh glória. A Bíblia fala que quem é batizado com o Espírito Santo, ele fala línguas de fogo. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é como fogo. Então não tem como não gostar de fogo. E o fogo é símbolo do Espírito Santo. É o fogo que ilumina, é o fogo que queima, é o fogo que arde. Então você não pode deixar a fogueira da sua vida espiritual, ministerial, se apagar. Deus te trouxe aqui nessa live para te dizer essa palavra. Levítico 6, o verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quanto mais fala de você, mais coloca lenha na fogueira. Quanto mais se levanta contra o teu ministério, contra a tua chamada, mais coloca lenha dentro da fogueira, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, Paulo, ele vai ser mordido pela víbora, mas ele não vai morrer, porque Deus não livrou ele da mordida, mas Deus livrou ele do veneno. Deus está te dando livramento, Deus está te livrando dos venenos que estão soltando para atingir você. Tudo que a serpente, escuta isso daqui, tudo que a serpente quer é te paralisar, para você não pregar, para você não fazer live, para você não ganhar alma, para você não fazer a obra do Senhor. Mas essa noite, Deus ele está colocando por terra o efeito do veneno dessa víbora sobre a tua vida. E o Deus que te chamou é o Deus que te guarda. O Deus que te chamou é o Deus que te livra do veneno da serpente.
em último lugar, a última riqueza, a última pérola, a última verdade dentro dessa passagem bíblica é que aonde foi que a víbora mordeu Paulo? Foi na mão. A víbora, ela vai morder a mão de Paulo. Para quê? Para Paulo ficar impossibilitado, para Paulo ficar paralisado, não ter mais os movimentos da mão. Então a víbora, por que a víbora não picou o pé de Paulo? Por que ela não mordeu a barriga de Paulo? Por que ela não mordeu o ombro de Paulo? Por que ela mordeu justamente a mão de Paulo? É porque Deus tem propósito sobre as mãos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai nos dizer, nesse mesmo contexto de Atos capítulo 28, que Paulo vai orar pelo pai de Públio, que era o principal da ilha de Malta, aquele que tomava conta, era o chefe. E a Bíblia fala que o pai de Públio estava com desinteria, estava com febre, e agora Paulo vai estender as mãos dele sobre o pai de Públio e vai curar, oh glória, e ele vai ser sarado. E se não bastasse, todos os habitantes da ilha de Malta vieram até Paulo para Paulo orar, e Paulo orou e muitos foram curados das suas enfermidades. Olha que coisa linda, porque Deus faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O que eu quero dizer com isso? Que a mesma mão que a serpente tentou paralisar, a mesma mão que a serpente mordeu Paulo, a mesma mão, Deus usou a mão de Paulo para curar enfermos e realizar uma grande obra. Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite, através dessa live, dessa palavra? Não se preocupe, porque a serpente não tem poder para paralisar a obra de Deus sobre a tua vida. E Deus já colocou autoridade nas palmas das tuas mãos. Tem autoridade. Então Paulo fez estas grandes maravilhas na ilha de Malta. E para finalizar a minha fala, dentro desse contexto bíblico, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que depois de Paulo orar e curar muitos enfermos na ilha chamada Malta, a Bíblia fala que os moradores daquela ilha, eles honraram a Paulo, deram presentes e mais honraria. Então perceba, chegou num ambiente frio, num ambiente chuvoso, num ambiente incerto, num cenário que não tinha muito do que se esperar, mas saiu de Malta honrado pelos bárbaros, pelos moradores da ilha, porque é isso que Deus faz. Quando você está fazendo a obra do Senhor, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, com a motivação certa, pode ter certeza que o nome de Jesus, ele é glorificado sobre a tua vida. Então fique com essa palavra. A víbora te morde, mas ela não te mata. A serpente pode até tentar paralisar a tua mão, mas ela não vai conseguir, porque maior é Deus que está dentro de você para te livrar do efeito do veneno. Glórias ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te honre, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus possa falar melhor dentro do seu coração. Fique com esta palavra da parte de Deus. Atos capítulo 28, que falou sobre a